Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Tem gente que pensa que a igreja é apenas uma instituição, é apenas um prédio, ou um evento de domingo, ou um grupo de pessoas reunidas. Mas a Bíblia nos revela algo muito mais profundo a respeito da igreja. A igreja, ela nasce no coração do Pai. Ela foi, meus irmãos, comprada pelo sangue do Filho e ela é sustentada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando nós entendemos isso, isso muda tudo a respeito daquilo que nós pensamos a respeito da igreja. Porque se a sua origem ela é divina, como de fato é, a missão dela também é sobrenatural. E hoje nós iremos entender uma verdade poderosa a respeito da igreja. A igreja, ela não inventou sua missão, ela recebe sua missão das mãos da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando nós entendemos isso, paramos de viver uma fé passiva e começamos então a viver uma fé enviada, viva e comprometida pelo próprio Deus ou com o próprio Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos ajude, que Deus em Cristo nos fortaleça e que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo. Se você está me assistindo agora, mas ainda não é um inscrito no nosso canal, nem apertou o sininho de notificações e nem ainda deixou aqui o seu comentário, participe com a gente, tá bom? Essa sua participação é importante para que o próprio YouTube entenda desta programação, ela é importante, que essa palavra é importante e outras pessoas possam também ser alcançadas através desta palavra, tá bom? Lembrando, queridos, que quando você curte, comenta e compartilha, você está desta forma nos ajudando a levar, tá bom, a palavra de Deus para mais além. Então, você é nosso convidado especial para juntos compartilharmos, multiplicarmos e enviarmos esta palavra para mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e vamos juntos para mais uma aula, permitindo Deus. Meus queridos irmãos, pegue agora a sua lição, pegue a sua Bíblia, tá bom? Pegue a sua lição, importante você estar aí com a sua lição em mãos. Pegue também a sua Bíblia, pegue papel, pegue caneta, para que juntos possamos estar neste momento meditando na palavra de Deus. Lembrando aos irmãos que hoje nós iremos estudar a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Hoje nós iremos então abordar esta temática tão importante e lembrando aos irmãos que já estamos aqui na última lição do nosso trimestre do ano 2026. Nosso primeiro trimestre está findando-se e aí na próxima semana a gente já vai para uma nova lição. Eu já tenho aqui em mãos o livro da próxima lição e a temática também. Quem vai comentar a próxima lição é o pastor Elinaldo Renovato e o tema será Homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. E estaremos estudando essa temática extremamente importante e relevante também para o nosso crescimento, para a nossa edificação espiritual. E queremos, meus irmãos, com muita alegria, já convidá-los a adquirir sua lição, adquirir sua revista para o nosso próximo trimestre, tá bom? De tal forma que você possa ser aí ricamente abençoado para a glória de Deus. Queridos irmãos, na lição de hoje, lição de número 13, nós falaremos com os irmãos sobre a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Esta é a nossa temática que abordaremos nessa lição de número 13 e eu gostaria que você, junto comigo, já acompanhasse aqui também o texto áureo, a verdade prática, a leitura bíblica, os objetivos e, enfim, a gente entrar também no corpo da nossa lição de hoje. Vamos começar então com a nosso texto áureo e a nossa verdade prática. O nosso texto áureo está baseado em Mateus, capítulo de número 28, verso de número 19, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Portanto, ide, ensinai todas as nações,
batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos, meus irmãos, uma parte da grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos. E perceba que aqui nós temos: ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós temos um texto clássico da grande comissão de Cristo à igreja. E a nossa verdade prática diz o seguinte: a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo, ele santifica a igreja, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Esta é a nossa verdade prática da nossa lição de hoje. Vamos agora, então, para a nossa leitura bíblica em classe, que está em dois textos. O primeiro texto é 2 Coríntios, capítulo 13, verso de número 11 ao verso de número 13. E o segundo texto é 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 2 e verso de número 3. Portanto, vamos agora para a nossa leitura, que diz assim, a começar de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 11 ao verso 13, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Esse texto é o texto da bênção apostólica, não é isso, meus irmãos? Agora vamos para a nossa segunda leitura, 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 2, verso de número 3, que diz assim, a poderosa palavra de Deus. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Essa abordagem desses dois textos nós faremos também no corpo da nossa lição, tá bom? Atendendo aí, claro, a proposta e os objetivos da nossa lição de hoje. Então, queridos, quais são os objetivos da nossa lição? Primeiro, mostrar a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo no plano redentor. Então vamos falar um pouco da salvação e ver como cada pessoa da Trindade trabalha a questão da nossa salvação, da nossa redenção. Em segundo lugar, explicar que a comunhão da igreja só é possível pela ação trinitária. Então você vai perceber na lição de hoje, é uma das propostas nossa que você entenda isso, que a comunhão da igreja, ela está fundamentada e sustentada pela ação trinitária, ok? Pela Trindade. E, por fim, nós iremos destacar que a missão da igreja é fruto do envio e da capacitação da Trindade. A gente vai ver isso também no último ponto da nossa lição de hoje. Tranquilos? Dito isto, meus irmãos, a gente já pode entrar aqui para a nossa lição e eu gostaria que você pensasse em três palavrinhas chaves da lição de hoje. Três palavrinhas importantes, tá bom? Embora a lição traga aqui como palavra-chave a Trindade, mas há três palavras que você precisa pensar, refletir e compreender ao longo da lição de hoje. Primeiro, a palavra eleição. Segundo, a palavra redenção. Terceiro, a palavra santificação. É importante que você tenha essas três palavras em mente e, se possível, você pode, inclusive, me escrever agora, se você sabe o significado e sabe também aí o sentido de cada uma dessas palavras. Eleição, redenção e santificação, tá bom? Participe conosco, mande aí a sua resposta a respeito dessas três palavras. Queridos irmãos, a Trindade, ela é uma doutrina fundamental da fé cristã e você
viu isso ao longo de todo esse trimestre, como nós abordamos, e também ela é a base da existência e também da missão da igreja. Ela revela o agir cooperativo do Pai, do Filho e do Espírito Santo de forma harmoniosa, tanto na criação, na redenção e na santificação e na comunhão da igreja. Por isso que hoje nós iremos trabalhar sobre essa redenção, essa santificação e esse envio da Trindade, envio da igreja pela Trindade, tá bom? E no primeiro ponto da nossa lição, a Trindade e o plano redentor, aqui nós temos o começo, né, o ponto 1 da nossa lição. Quando nós olhamos, meus irmãos, para a salvação, não estamos diante de um plano improvisado, estamos diante de um projeto eterno, de um projeto pensado no céu, antes mesmo da criação do mundo. Perceba que a Bíblia nos mostra que a redenção, ela obra, não é obra de uma única pessoa da Trindade. Trata-se então de uma obra da Trindade. Veja que se trata de uma ação perfeita e harmônica, coordenada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Pedro, ele resume isso de uma forma extraordinária, como nós vemos no capítulo 1, versículo de número 2, eleito segundo a presença de Deus, em santificação do Espírito, para obediência e aspiração do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicada. Aqui nós temos um mapa completo da salvação. O nosso primeiro subponto do ponto 1 fala sobre eleito segundo a presciência do Pai. Queridos irmãos, a salvação, ela começa no coração do Pai, mas também ela respeita, claro, a resposta humana a esta salvação. Por isso que lá em Efésios, capítulo de número 1, versículo 4, afirma que fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Isso nos mostra que Deus, ele não improvisa, ele tem um plano eterno, um plano perfeito. E veja que este plano não anula, obviamente, a responsabilidade humana, ok? Pelo contrário, quando a gente lê a Bíblia e percebe o plano de Deus, a gente percebe que Deus inclui a responsabilidade humana. Quando Pedro diz que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, ele usa a palavra grega prognosko, que é uma palavra que significa conhecer de antemão. Ou seja, aqui nós temos o ponto central, tanto daquilo que nós queremos abordar aqui, como do próprio texto bíblico. Deus, em sua onisciência, sabia previamente quem responderia à sua graça. Ou seja, meus irmãos, a eleição, ela não é arbitrária, como pensam alguns. Ela está em harmonia com o conhecimento perfeito de Deus. E quando a gente abre a nossa Bíblia lá em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 29, reforça essa ideia. O texto diz que ao que de antemão conheceu, também os predestinou. Perceba, meus irmãos, Deus não apenas ele viu decisões, ele viu pessoas respondendo à sua graça de forma preveniente, ok? Isso é muito importante, nós entendermos e diferenciarmos para não cairmos aí num determinismo cego, ok? Porque a graça ela vem primeiro, obviamente. Nós cremos que primeiro vem a graça, Deus chama, Deus atrai, Deus então oferece salvação. Mas isso não anula a responsabilidade do homem. O homem pode responder ou pode resistir a este chamamento. Como disse Jacó de Armínio, né, e aí a gente entrando aqui na teologia arminiana, Deus determinou salvar aqueles que, pela graça, crescem em Cristo e perseverassem na fé. Ok, meus irmãos? Isso nos preserva duas verdades bíblicas importantes para nós. Primeiro, Deus é soberano. E, claro, o homem também é responsável pelas suas decisões. Deus não determina as decisões dos homens. Então, perceba que a eleição não é uma imposição de Deus, ok? A eleição é um plano amoroso que considera a resposta da fé, né, da parte do homem. Então, veja, isso não diminui a graça em hipótese alguma, pelo contrário, exalta
ainda mais a graça de Deus, porque ninguém pode crer sem que primeiro Deus toque o coração. O próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, inclusive escolhê-lo. Então, dentro do contexto histórico aqui de 1 Pedro, ele está escrevendo para cristãos que estão dispersos, que estão perseguidos, pessoas que poderiam inclusive pensar que estavam esquecidas devido à grande perseguição, mas ele afirma de forma consoladora para aqueles irmãos: vocês foram escolhidos, não por acaso, mas segundo o conhecimento eterno de Deus. Meus irmãos, isso é uma palavra de consolo e de esperança para a igreja, porque mostra, meus irmãos, primeiro, que Deus, ele viu você antes, ok? Segundo, chamou você antes. E terceiro, preparou um caminho para você. Então, queridos, note que a eleição não é Deus ignorando o homem. Pelo contrário, é Deus conhecendo o homem, chamando o homem e o homem, claro, respondendo, né, por meio da fé, respondendo aquilo que Deus está ou ofertando ou concedendo para ele. Então, o homem responde a esta oferta de Deus, a este convite de Deus, ok? Então, o homem responde com fé, responde porque o próprio Deus tornou isso possível. Lembre-se, o homem responde porque o próprio Deus tornou isto possível. E aí nós temos o nosso segundo subponto, que é redimidos pelo sangue de Cristo. Veja, se o Pai planeja, o Filho executa. A expressão usada aqui em 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, aspersão do sangue, remete diretamente, meus irmãos, ao Antigo Testamento, especialmente ao texto de Êxodo, capítulo 24, versículo de número 8, como mencionado pelo nosso autor. Naquele contexto, o sangue ele era aspergido sobre o povo como um sinal da aliança com Deus. E quando a gente olha para o Novo Testamento, Cristo ele cumpre isso de forma perfeita, de forma singular. E o texto da carta aos Hebreus, lá no capítulo 9, mostra que Jesus não ofereceu sangue de animais, não. E ele ofereceu qual sangue, pastor? Ele ofereceu o seu próprio sangue. Meus irmãos, isso muda tudo no que diz respeito à antiga aliança e à nova aliança. Por quê? O sacrifício de Cristo, ele é um sacrifício, primeiro, substitutivo, ou seja, ele morreu em nosso lugar. É um sacrifício suficiente, não precisa mais ser repetido, como era o caso do Antigo Testamento. E o sacrifício ele é eficaz, ou seja, realmente salva. E aí a gente precisa, claro, nos debruçar ou concordar com aquilo que disse também John Stott. Ele disse que a essência do pecado é substituir, a essência do pecado é o homem substituir Deus. E a essência da salvação é Deus substituir o homem. Então vejam, a essência da salvação está exatamente nisso. No fato de que Deus, ele dar o seu filho na cruz, ou seja, nós que merecíamos a cruz, fomos substituídos, Cristo assumiu este lugar, foi punido e castigado por nós. Então Cristo assume o nosso lugar na cruz. E perceba que a essência do pecado é você substituir Deus. É você colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Mas a essência da salvação é Deus colocando Cristo em nosso lugar. Isso é o coração do Evangelho. É por isso que lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18 e 19, declara que por meio disso fomos, então, reconciliados com Deus. Veja que isso não é uma questão de religião, isso é redenção, isso é salvação, isso é o plano de Deus para nós. O nosso terceiro subponto fala sobre santificados pelo Espírito Santo. Agora entra a obra do Espírito. Já vimos a obra do Pai e do Filho, agora entra a obra do Espírito. Porque não basta ser escolhido, no caso Deus nos escolheu, não basta Cristo ter morrido, como Cristo morreu por nós, essa obra precisa ser aplicada à nossa vida. E quem é que aplica esta obra à nossa vida? Isso é feito
pelo Espírito Santo. A palavra santificação, que aparece aqui no texto, a palavra grega hagiasmos, significa separação, consagração. Também tem um sentido de transformação contínua. Quando a gente abre a nossa Bíblia lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 13, Paulo ensina que somos salvos pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ou seja, o Espírito Santo estará ali agindo, meus irmãos, na nossa santificação. Por isso que João 16,8 fala que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele regenera o coração e ele produz em nós a transformação diária. Como ensina Stanley Orton, ele diz que a salvação começa quando o Espírito convence o pecador de sua culpa diante de Deus. Então o Espírito Santo ele nos convence da nossa culpa. Sem o Espírito Santo, a igreja seria apenas uma instituição humana, seria apenas uma organização humana. Tinha mais assim uma cara de empresa do que de fato algo espiritual. Mas o Espírito, meus irmãos, ele é aquele que faz com que a igreja seja um organismo vivo, ok? É o Espírito quem faz da igreja um organismo vivo. Tão grave esta verdade aqui, já sintetizando o nosso primeiro ponto. O Pai, ele planeja a nossa salvação, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. O Filho é quem executa, foi pelo seu sangue. O Espírito Santo é quem aplica, ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, ok? Então veja que a eleição é uma obra do Pai, a redenção é uma obra do Filho e a santificação é uma obra do Espírito Santo, ok? Então, desta forma, podemos afirmar categoricamente que a salvação ela é totalmente, do começo ao fim, trinitária. Tranquilos? Pastor, e como é que eu aplico, então, esta verdade à minha vida? E como é que eu aplico isto à minha sala, aos meus alunos? Bom, aqui nós podemos extrair, entre tantas lições, pelo menos 3 grandes lições. Primeira lição, viva com segurança espiritual. Porque se a salvação começou em Deus, ela não depende, obviamente, dos seus méritos, das suas emoções, da sua capacidade, do seu intelecto, não. Começou em Deus e depende de Deus. Você não está nas mãos do acaso ou de alguém que muda de opinião a cada instante. Não, você está nas mãos de Deus. Então, confiança, ok? Segunda lição que a gente aprende. Valorize o sacrifício de Cristo. O sangue de Jesus, meus irmãos, não foi barato. Você não foi comprado por um preço qualquer. Foi comprado pelo sangue de Jesus. Então não trate a salvação como se fosse algo comum, desprezível, sem sentido. Não. Abandone o pecado, leve a cruz a sério, porque foi na cruz que Jesus deu a vida por você. Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Tranquilos? Terceira lição, permita a ação do Espírito Santo diariamente, agindo em você e por meio de você. Pastor, o que é que eu faço? Não resista à voz do Espírito Santo. Ore, busque a presença do Espírito Santo. Obedeça à voz do Espírito Santo. Porque, queridos irmãos, a santificação não é automática. Ela é proveniente de um relacionamento contínuo com o Espírito Santo. É uma cooperação diária com o Espírito Santo. É uma vivência constante com o Espírito Santo. Seja sensível à voz e às orientações do Espírito Santo, ok? A salvação não é algo confuso, não é uma obra confusa, não, ela é uma obra perfeita, perfeita pelo Pai, perfeita porque vem do Pai, perfeita porque foi o Pai quem pensou, perfeita porque foi o Filho quem realizou, perfeita porque é o Espírito Santo quem aplica esta obra em nosso coração. Isso nos mostra uma verdade poderosa, meus irmãos. Você não é um acidente espiritual, você é um projeto eterno de Deus. Ele planejou a sua salvação. Por meio de Jesus, executou esta salvação. E por meio do Espírito Santo, esta salvação ela é aplicada à nossa vida. Tranquilos? Olha a sinopse do nosso ponto de número 1. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo santifica. A salvação é uma obra trinitária. Tranquilos, meus irmãos? Ok? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá tranquilo até aqui?
Podemos avançar para o nosso segundo ponto da nossa lição de hoje? Então vamos lá. Segundo ponto da nossa lição fala sobre a igreja e a comunhão com a Trindade. Queridos irmãos, o nosso ponto de número 2 vai nos mostrar claramente aqui essa questão da igreja com a igreja e aí a comunhão com a Trindade. Qual o relacionamento entre a Trindade e a igreja? Veja, no ponto anterior, nós vimos que a salvação ela começa na Trindade, ok? Agora, no ponto de número 2, nós precisamos entender algo muito importante. A vida cristã, ela só se sustenta, ela só se mantém na comunhão com a Trindade. Então, a vida começa com a Trindade, mas só se mantém na Trindade. Não basta começar bem, começar pela Trindade. É preciso se manter, permanecer bem por meio da Trindade. E o apóstolo Paulo resume isso de forma poderosa lá em 2 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 13, que é o texto que fala da bênção apostólica, né? Assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Perceba, meus irmãos, que aqui não é apenas uma saudação ou uma palavra final, não. Aqui nós temos o retrato da vida cristã saudável. Primeiro, comunhão com o Pai, não é isso? A comunhão com o Pai é fundamentada no amor. João capítulo de número 3, versículo 16, declara que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a nossa relação com Deus começa no amor dele, não no nosso desempenho. A nossa relação com Deus começa no que ele fez, não no que nós fazemos. É por isso que Judas, capítulo 1, versículo 21, traz uma ordem clara. Conservai-vos no amor de Deus. A palavra conservar, que aparece aqui, é a palavra grega filasso, que significa guardar com vigilância, proteger, conservar. Ressalta aí a urgência de nós mantermos algo com cuidado. Isso nos mostra que a comunhão com Deus não é automática, ela precisa ser cultivada, ok? Ela precisa ser desenvolvida por meio de um relacionamento. Pastor, e como é que nós fazemos isso? Veja, Jesus responde isso lá em João, capítulo de número 14, versículo 21, quando ele diz o seguinte: quem guarda os mandamentos, é assim, permanece no amor. Então, o segredo está em guardar o mandamento. Ou seja, amar a Deus não se trata de um mero sentimento. Amar a Deus é obediência prática. E quando eu guardo os mandamentos, eu estou no amor. Como disse Jonathan Edwards, ele disse que a prova mais segura, meus irmãos, repito, a prova mais segura do amor por Deus é uma vida de obediência a Ele. A prova do amor por Deus não está no fato de você declarar isso, de você dizer isso, você verbalizar isso. Está no fato de você obedecer os seus mandamentos. Quando nós olhamos para esse texto, inclusive dentro do contexto aqui da carta, né, no contexto bíblico, isso significa que viver em fidelidade é necessário, viver em obediência à palavra é necessário mesmo diante das perseguições. Então veja que hoje não é diferente. Você precisa viver em obediência à palavra mesmo diante das perseguições, das dificuldades, das lutas que surgem ao longo da jornada, tá bom? Em segundo lugar, nosso segundo subponto do ponto 2, nós temos aqui a comunhão com o Filho. Meus irmãos, agora, a comunhão com o Filho, abordada aqui no nosso subponto de número 2, e o autor cita, inclusive, João 14, versículo 6, que você já conhece esse texto, né? Assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Assim, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, veja, não existe acesso a Deus, não existe acesso ao Pai fora da pessoa de Cristo. Isso significa que não existe vida cristã sem relacionamento com Jesus. Não existe. Não tem como você ir ao Pai a não ser por Jesus. Não tem como você ter relacionamento com o Pai a não ser por meio de Cristo. Por isso que 1 João capítulo 5, versículo 12 é enfático quando diz que quem tem
o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Aqui você percebe algo interessante, queridos. Note comigo algumas coisas aqui importantes. Veja, a vida eterna, ela não começa apenas depois da morte. Perceba que a vida eterna, ela começa agora. E começa agora quando nós estamos em Cristo. Ou seja, estar em Cristo significa depender dele, significa permanecer nele, significa viver por meio dele, significa obedecer a palavra dele, ok? Veja que Jesus ele vai usar uma metáfora muito importante, a metáfora da videira, lá em João capítulo 15, versículo 4, quando ele diz: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Veja, sem essa permanência em Cristo não há fruto. E por que não há fruto? Porque não estamos ligados à videira. E aí João Calvino corrobora dizendo que tudo o que Cristo fez por nós não nos beneficia até que sejamos unidos a Ele. Ou seja, até que tenhamos comunhão com Ele. Meus irmãos, isso é comunhão com o Filho, que nos leva a ter fruto, nos leva então a obedecer a palavra, a viver de fato o Evangelho, a amá-lo de fato. Então veja que não é uma questão de religião, meus irmãos. É uma questão de um relacionamento vivo, íntimo e próximo com o próprio Filho, ok? E aí nós temos também o nosso terceiro subponto do ponto de número 2, que é comunhão com o Espírito. Agora chegamos ao ponto mais prático da vida cristã diária, que é justamente essa comunhão, esse relacionamento com o Espírito. Meus irmãos, a comunhão com o Espírito Santo, como diz Judas capítulo 1, versículo de número 20, ele diz que orando no Espírito. E o que é orar no Espírito? Perceba que essas palavras, orar no Espírito, vai muito além das palavras, é muito além de verbalização. Esse orar no Espírito aqui mostra dependência, mostra sensibilidade, mostra intimidade. Como diz também Romanos capítulo 8, versículo 26, que aprofunda ainda mais essa questão, ele diz que o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, ou seja, o Espírito Santo ele intercede por nós. E aí a gente percebe, e a gente viu isso nas aulas anteriores, falando sobre a pessoa do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele nos guia, ele nos fortalece, ele nos corrige, ele nos consola, ok? São tudo obras do Espírito Santo em nós. Gálatas capítulo 5, versículo 25, Paulo ele nos traz uma palavra-chave, meus irmãos. Se nós vivermos no Espírito, andamos também no Espírito. E o que é viver no Espírito, andar no Espírito? Meus irmãos, aqui Paulo nos mostra que não basta ter o Espírito. É preciso nós andarmos no Espírito, andarmos com o Espírito. E o que é que o Espírito produz na vida da igreja, meus irmãos? O Espírito produz a unidade na vida da igreja. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 3, a Bíblia mostra claramente, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Perceba a profundidade disso aqui. A igreja, meus irmãos, ela não promove a unidade, ela não gera a unidade. A igreja, na verdade, ela apenas conserva a unidade do Espírito. Então perceba que a unidade da igreja não é uma questão organizacional. A unidade da igreja não é uma questão também institucional. A organização da igreja também não está fundamentada em denominação, não é denominacional. A unidade da igreja é gerada pelo Espírito Santo de Deus. A unidade da igreja é espiritual. Ok, queridos? A unidade da igreja ela é espiritual, é o Espírito quem produz em nós a unidade. Pastor, e o que é que nós fazemos? Nós apenas preservamos esta unidade gerada pelo Espírito Santo em nós. Compreende? Tranquilos? Como ensina a W. Toze, ele diz que a verdadeira unidade da igreja, a verdadeira unidade do povo de Deus, nasce da presença do Espírito e não de acordos humanos. Compreende? Não é alianças humanas. Nasce do Espírito Santo. Então, devemos guardar isso de forma muito simples. Veja, o Pai nos ama, o Filho nos dá acesso e o Espírito Santo nos mantém em comunhão com uns com os outros e com o próprio Deus, ok? Ou ainda, você pode entender o seguinte, o amor
está relacionado ao Pai, né? A graça ao Filho e a comunhão ao Espírito Santo, que é lá a questão da bênção apostólica. Então perceba que essa é a estrutura da vida cristã, ok, meus irmãos? Meus queridos, e agora a gente vai para a aplicação, que é muito importante. Eu gosto sempre de colocar no final aqui das nossas exposições a questão da aplicação, para que os alunos, para que você, professor, de repente não fique perdido apenas em termos teológicos, tá bom? Então a aplicação ela é fundamental para o nosso crescimento e para a nossa vivência diária. Então, qual é a primeira aplicação que nós podemos fazer mediante esse ponto? Primeiro, cultive sua comunhão com Deus diariamente, ok? Cultive a sua comunhão com Deus diariamente. Infelizmente, há pessoas que a sua comunhão com Deus ela é esporádica, ela é momentânea. Há aqueles que vivem apenas de culto em culto. Então não viva assim, meus irmãos. Não viva como aqueles que cultuam apenas no culto, que adoram a Deus apenas no templo, ok? Porque há aqueles que o único lugar em que eles oram, em que eles leem a Bíblia, em que eles adoram é no templo, é no culto. Saiu do culto, não tem oração, não tem leitura, não tem comunhão com Deus, não tem relacionamento com Deus. Acabe com isso. Pastor, o que é que eu faço? Separe tempo com Deus. No seu dia a dia, ore, leia a Bíblia, adore, busque o Senhor. Faça, na verdade, da adoração o seu estilo de vida cristã. Tudo em você deve ser para a glória de Deus, como diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 31. Não é assim? Que comais, que bebais, que façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então veja, relacionamento não cresce em hipótese alguma sem contato, só cresce à medida que nós nos relacionamos. A segunda lição que a gente aprende aqui é permaneça em Cristo de forma intencional. Não viva uma fé superficial, dependa de Cristo em tudo que você faz. Dependa de Cristo em suas decisões, dependa de Cristo nas suas emoções, dependa de Cristo em fazer ou tomar qualquer direção, ok? Porque sem Ele você não produz fruto, sem Ele você vive uma vida estéril, vive na superficialidade. Terceira lição, seja sensível à voz do Espírito Santo. Pare de resistir ao Espírito Santo. Obedeça quando Ele falar, abandone aquilo que Ele está te confrontando, ou aquilo que Ele está confrontando em você. Obedeça, abandone isso. A vida espiritual saudável, meus irmãos, ela é guiada pelo Espírito Santo, ela é dirigida pelo Espírito Santo. A vida cristã não é sustentada por esforço humano, não é pelo intelecto humano, não é pela capacidade humana, não é pela sabedoria humana, ela é sustentada pela Trindade. Ela é sustentada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. O Pai nos ama, o Filho nos salva, mas é o Espírito que mantém esse acompanhamento, esse desenvolvimento espiritual, onde nós crescemos e amadurecemos à medida que nós mantemos esta comunhão. E isso, meus irmãos, nos mostra uma verdade importante que nós não podemos esquecer. Quem vive em comunhão com a Trindade, ok? Vive uma fé firme, vive uma fé constante e vive uma fé frutífera, ok? Tranquilos? Qual é, então, a nossa sinopse? Diz assim: a igreja é sustentada pelo amor do Pai, pela graça do Filho e pela comunhão do Espírito. Tranquilos? Ok? Podemos avançar aqui para o nosso terceiro ponto, já caminhando para o término da nossa aula. Então vamos lá. Terceiro ponto. A igreja, meus irmãos, enviada pela Trindade. É o nosso terceiro ponto. A igreja, ela é enviada pela Trindade. Depois de nós entendermos que a salvação nasce da Trindade e que a vida cristã ela é sustentada na comunhão com a Trindade, agora eu quero chamar a sua atenção para este propósito final que nós chegamos aqui no nosso último ponto. Veja, a igreja, ela também é enviada pela Trindade. A igreja não existe apenas para si mesma, para olhar apenas para si mesma, para o seu próprio umbigo, não. Ela existe para o mundo, para evangelizar o mundo, para levar o evangelho ao mundo. E essa é
a nossa missão. É uma missão divina que nos foi dada, não é uma missão humana. Ela começa no coração do Pai. Ela é confirmada pelo Filho. E ela é realizada pelo poder do Espírito Santo. O nosso primeiro subponto do ponto 3 diz a missão dada pelo Pai. Veja, a missão começa em Deus, ok? 1 Timóteo, capítulo 4, ou melhor, capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte, diz que Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade, não é assim? Que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, meus irmãos, o que é que nós temos aqui? A missão ela nasce no amor de Deus pela humanidade, compreende? Desde o Antigo Testamento nós temos então um Deus que ama a humanidade, que perdoa a humanidade. Deus já chamava seu povo para ser luz, para ser então um embaixador do reino, não é assim? É verdade que Israel falhou muitas vezes nesse propósito de proclamar a mensagem do Evangelho, mas agora a igreja assume esse papel de proclamar, de ser luz, de ser sal, de anunciar o ano aceitável do Senhor ou a salvação de Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a versículo 20, nós somos informados do seguinte: a Bíblia diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo, meus irmãos. Nós somos embaixadores de Cristo. Isso é muito forte. Você não é apenas membro de uma denominação ou de uma igreja. Você é, nestes termos aqui, um embaixador do céu na terra. Isso é muito importante. Você é um embaixador do céu na terra. E tudo isso faz parte do plano eterno, como diz Efésios capítulo 1, meus irmãos. Há uma frase muito importante que foi escrita por Christopher Wright. Ele diz que não é a igreja que tem uma missão, mas é a missão de Deus que tem uma igreja. Olha que interessante. Não é a igreja que tem uma missão, mas é a missão de Deus que tem uma igreja. A missão de Deus tem uma igreja para realizar ela, para cumprir, entende? Para levar o ID de Cristo até os confins da terra. Queridos irmãos, nosso segundo subponto do ponto de número 3 diz o seguinte: o Filho comissiona seus discípulos. Se o Pai planeja, o Filho envia. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19 a 20, traz ali a grande comissão. Ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, aqui não é uma questão de sugestão, se quiserem, se desejarem. Não, aqui é uma ordem. O verbo ide, no grego, tem a ideia de indor. Ou seja, enquanto você vive, vá fazendo discípulos. Enquanto você trabalha, vá fazendo discípulos. Enquanto você estuda, vá fazendo discípulos. Entende, meus irmãos? Então aqui nós temos esta ordem. Enquanto vocês vão, façam discípulos. Enquanto você descansa, faça discípulos. Enquanto você está na fila de um banco, faça discípulos. Enquanto você estiver numa feira, faça discípulos. Enquanto você estiver no seu comércio, faça discípulos. Veja que a missão inclui 3 responsabilidades. Primeiro, evangelizar, que é anunciar o evangelho. O texto também fala de batizar, isto é, inserir aqueles que professarem a fé na comunidade de fé. E terceiro, ensinar, que se trata da formação de discípulos maduros. Então, observe algo poderoso aqui. O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade está presente também no batismo. E isso mostra que a missão ela é trinitária, do início ao fim, meus irmãos. Efésios capítulo 4, versículo de número 4 a versículo 6, reforça inclusive essa unidade. Como também afirma John Piper, ele diz que missões existem porque a adoração ainda não existe em todos os lugares. Então, a missão existe porque a adoração não existe em todos os lugares. Nós ganhamos pessoas para Jesus, nós então enfileiramos elas para o exército enfileiramos ela para a comunhão da igreja de tal forma que o nome do Senhor seja glorificado. Então,
A evangelização existe porque existem pessoas que ainda não glorificam a Deus. Evangelizamos para que Deus ele seja glorificado, ele seja adorado por essas pessoas que ainda não o conhecem. Compreende? E o nosso terceiro subponto, do ponto de número 3, fala sobre o Espírito capacita e envia. Agora vem a parte decisiva. Veja, a missão não pode ser feita na força humana. Não. Conforme o texto de Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 49, Jesus ele disse o seguinte: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. É preciso a igreja ter poder para pregar o evangelho. Lá em Atos capítulo de número 1, versículo 8, também diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então perceba que nós somos chamados, meus irmãos, para sermos testemunha, porque a missão não depende da nossa habilidade, não depende da nossa capacidade, não depende do nosso poder. A missão depende exclusivamente do poder do Espírito Santo. No livro de Atos, por exemplo, a gente encontra por diversas vezes o Espírito Santo agindo claramente na vida da igreja. Em Atos 2, nós temos o Espírito Santo capacitando a igreja. Em Atos capítulo 13, nós temos o Espírito enviando missionários. Em Atos capítulo 16, nós temos o Espírito dirigindo o caminho. Meus irmãos, quando a gente olha para isso, a gente percebe que é o Espírito Santo agindo na vida da igreja. E mais do que isso, você lê 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 12, versículo de número 4 a versículo 7, você percebe que o Espírito Santo é quem distribui dons espirituais à igreja. Para quê? Para que a igreja funcione de forma eficaz. É ele quem capacita a igreja. Como ensina Billy Graham, meus irmãos, ele diz o seguinte, que sem o Espírito Santo, Deus é distante. Cristo fica no passado e o evangelho se torna uma ideia. Mas com o Espírito Santo, tudo se torna vivo. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Então, queridos, guarde esta verdade. O Pai envia, o Filho comissiona e o Espírito Santo capacita, tá bom? A origem da missão é do Pai, né? Assim, o Pai quem tem esse início, faz o planejamento, o Filho é quem cumpre essa missão e o Espírito Santo é quem dá poder para que esta missão ela seja realizada. Então, a missão da igreja é completamente trinitária, ok? Nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo também aí na missão da igreja. E agora, a aplicação. Como é que eu aplico, pastor? Como é que eu levo isto para a vida prática dos meus alunos? Primeiro, meus irmãos, entenda que você foi enviado. Jesus não te chamou para esquentar banco de igreja. Jesus te chamou para levar a mensagem. Pare de viver então uma fé passiva, uma fé que assiste culto. Não, meus irmãos. Você não foi salvo apenas para ir para o céu. Você não foi salvo para estar dentro de uma denominação aguardando Jesus voltar apenas. Você foi salvo para cumprir uma missão, proclamar o evangelho ao mundo. Então não viva uma fé passiva, viva uma fé ativa. Ok? Tranquilos? A segunda lição que a gente aprende aqui é comprometa-se com o evangelismo. Fale de Jesus. Fale de Jesus em casa, fale de Jesus no trabalho, fale de Jesus na rua, fale de Jesus na escola, fale de Jesus na vizinhança, fale de Jesus. Todo o tempo, em todo momento. A evangelização, meus irmãos, não é uma obra opcional na vida da igreja. A evangelização trata-se de uma obediência da igreja a Cristo, ok? Terceira lição que a gente aprende, dependa do Espírito Santo. Não tente viver a missão sozinho. Ore antes de agir. Busque a direção de Deus antes de evangelizar ou antes de... busque a direção. Deus, aonde ir, para onde ir. Confie no poder do Espírito Santo. Ok? Em terceiro lugar, confie no poder do Espírito Santo. A obra, meus irmãos, ela é de Deus. Mas Deus decidiu fazer esta obra através de mim, através de você. A obra é dele, mas ele usa eu e você para fazermos esta obra. Ok? Tranquilos? Então veja que a igreja não é um clube. A igreja é um movimento enviado por Deus, é um organismo vivo do próprio Deus. O Pai nos enviou, o Espírito nos comissionou, ou melhor, o Filho nos comissionou e o Espírito Santo nos capacitou, meus irmãos. Isso revela uma verdade poderosa para mim e para você. Uma igreja que entende a sua missão nunca vive parada. Não vive de braços cruzados. Uma igreja que entende a sua missão, ela vive em movimento, ela vive em obediência.
ela vive em poder, compreende? É assim que vive uma igreja que compreende a sua missão em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, o que é que nós devemos aqui entender, de um modo geral, com a nossa lição? A igreja não é um acidente. Ela é um projeto eterno de Deus. Você já percebeu aqui que o Pai pensou em você. O Filho morreu por você. O Espírito Santo, ele habita em você. E agora, Deus está enviando você. Que você possa responder como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. A sua vida tem propósito. A sua fé deve ter direção. A sua missão tem uma origem e a origem dela é divina. Por isso, meus irmãos, não viva uma fé parada, estática, na inércia, não. Viva uma fé em movimento. Porque uma igreja que entende a Trindade, meus irmãos, vive com identidade, caminha em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e avança em sua missão. Avança na propagação do Evangelho. Tranquilos? E aí nós temos a sinopse do ponto de número 3. A missão da igreja é trinitária. O Pai envia, o Filho comissiona e o Espírito Santo capacita. Tranquilos? E aí uma frase que eu sempre coloco aqui para os irmãos: quem entende a Trindade vive uma fé completa. Nasce em Deus, permanece em Deus e trabalha para Deus. Amém, queridos? Que Deus em Cristo continue abençoando grandemente a sua vida, tá bom? Chegamos então ao finalzinho de mais uma aula para a glória de Deus. Meus queridos e amados irmãos, chegamos então ao finalzinho de mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Que Deus continue iluminando o seu coração. Uma excelente aula para você. E olha, não esquece, hein? Na próxima semana, lição nova, nova aula, nova ministração, entrando aí no nosso segundo trimestre do ano 2026, onde falaremos sobre essa temática tão importante, homens dos quais o mundo não era digno, o legado de Abraão, Isaque e Jacó. Recomendo você a leitura, então, do livro de Gênesis. Leia todo o Gênesis, de preferência, né, em especial, leia o capítulo de número 12 em diante, tá bom? Onde falaremos a partir da nossa próxima semana. Fica na paz, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa e muito obrigado por ter nos acompanhado em mais uma aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Fica na paz e até a nossa próxima aula, permitindo Deus.